Quero saudar todos vocês do canal Jesus é a Porta com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de eu começar na palavra, quero pedir para você deixar o seu like, amém? Deixe o seu like, compartilhe, amém? Toda vez que sair um conteúdo, que eu gravar um vídeo, você recebe em primeira mão. O YouTube notifica você, amém? Irmãos, nós estamos essa semana 7 dias fazendo oração. Há casos ou casta, ou casos ou demônio que só sai com oração e jejum. Mas nós também, depende de nós algumas coisas, sabia? A palavra do Senhor diz aqui, em Provérbios 24, 10, assim a palavra de Deus. Quem é fraco numa crise, realmente é fraco. Então, irmãos, crise, adversidade, luta, nós sempre vamos ter. Não adianta eu mentir para vocês que não vai acontecer, porque eu estou sendo uma falsa profeta. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflição. Ele deixou bem claro para nós, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Ele venceu o mundo. As dificuldades que nós enfrentamos na vida são para nos fortalecer para grandes conquistas. Nós não podemos, na hora da dificuldade, desistir, desanimar, dizer eu não posso, eu não vou conseguir. Na hora que a adversidade, que a crise chega, nós temos duas opções. Duas opções nós temos. Ou parar, quem vai perder é eu e você, e o adversário das nossas almas, que é o diabo, vai se alegrar. Aquelas pessoas também que estão sendo usadas pelo inimigo vão se alegrar. Ou nós decidimos, de todo o nosso coração, ser forte, ter fé em Deus, acreditar que o Senhor Deus está na nossa frente. E Ele nos dará força para superar. Sabe as cicatrizes que você tem na vida? Você olha dentro do seu coração e você diz, meu Deus, eu não aguento mais. Já fui tão ferida, tão magoada. Mas o Senhor manda te falar hoje, se você nessa crise, nessa situação, sua força for pequena, você se tornará frouxo. E uma pessoa frouxa, sem coragem, ela, tendência é desanimar. E eu quero te dizer, aleluia, que as Escrituras Sagradas, ela nos ensina muito, irmãos. Nós temos que observar e atentar para a voz de Deus. Deus é bom, Deus é misericordioso, mas as dificuldades nos fortalecem para nós fazer grandes conquistas. Aí você diz, irmã, eu não aguento. Grandes conquistas no futuro. Porque essa provação que você está passando hoje, não importa as vezes que você andou perdendo na vida. Se você já perdeu, você vai dizer, dessa vez não vai dar certo? Não. Se preocupe com quantas vezes mais você é capaz de cair e se levantar. Essa campanha que nós estamos fazendo é para quê? Para quebrar as forças do inimigo. Esse jejum, esse clamor, essa oração, todo dia, às 10h30, ao vivo, você estará comigo. E nós estamos fazendo essa oração para quê? Para quebrar as forças do inimigo. O inimigo das nossas almas, ele quer nos derrotar. Eu vou te contar algo aqui na passagem, nessa Bíblia, aleluia. Vou marcar aqui a palavra, irmãos, para não, se precisar voltar, eu não ter que
de novo vim. Mas o Espírito Santo de Deus está me levando para o livro de Atos dos Apóstolos. Veja bem que situação que o apóstolo Paulo passou e que eu e você, ele deixou tudo que está escrito na Bíblia é para nos fortalecer, não para nos matar, não para nos desistir. De repente nós podemos ver e dizer assim, mas espera aí, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um homem que as vestes dele curava, um homem que aonde ele chegava ele era a marca de Cristo, né? Ele foi tão usado, irmão, que ele diz assim, sedes meus imitadores. Lógico que nós não podemos ser imitador de Paulo, de Jesus, né? Porque nós seguimos a Jesus. Mas nós temos que reconhecer que Paulo, o apóstolo Paulo, ele se esforçou muito para fazer a vontade de Deus e era muito usado por Deus, era cheio do Espírito Santo de Deus e tinha também muito amor pela obra de Deus. Mesmo passando por lutas e dificuldades, não vemos o apóstolo Paulo em momento nenhum desistindo. Ele desistiu quando ele acabou a missão dele. Mas enquanto Deus tinha uma obra na vida dele, ele continuou. E aqui, irmãos, fala que aqui, olha, diz assim a palavra do Senhor para mim e para você. Paulo ajuntou um fecho de graveto e o estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou na mão dele. Os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram: este homem deve ser assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Irmãos, nem todo mundo que está ao nosso redor quer o nosso bem. Pode ter certeza disso que não. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Porque são pessoas que elas querem verdadeiramente, mas é verdadeiramente mesmo, ver eu e você fracassado, derrotado. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, estava fazendo esse fogo, essa fogueira, com esses gravetos, era porque eles tinham que se aquecer, porque eles tinham saído ali do naufrágio. Você sabe a história anterior, né? Nós estamos aqui em Atos dos Apóstolos 28, no capítulo 3 em diante até o 5. Então, quando Paulo ele ajuntou o fecho de graveto e estava jogando no fogo, quando uma cobra, fugindo do calor, agarrou-se na mão dele, e os moradores da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo e comentaram. Eles viram a cobra pendurada na mão de Paulo e eles comentaram entre si. Olha só o que eles disseram. Este homem deve ser um assassino, pois ele escapou do mar, mas mesmo assim a justiça divina não vai deixá-lo viver. Olha como as pessoas, elas fazem o julgamento delas. Ninguém conhece a mente de Cristo. Jesus não chamou nós para julgar ninguém. Então, como Paulo estava naquele navio, mas ele instruiu, né, as pessoas que estavam no navio, o comandante, mas ele quis confiar mais no navio e em quem estava guiando do que no próprio Paulo, que o anjo do Senhor tinha aparecido a ele.
Então, Paulo, quando ele chegou em vida, como Deus prometeu, que iam chegar todos com vida, ele foi se aquecer, porque com certeza a pessoa se livrar do mal, o mar, né, já é uma grande tribulação, e trazendo para o mar real, deveria estar muito frio, ele precisaria se aquecer. E o que aconteceu? Ele fez aquela fogueira ou aquele fogo, né? E uma cobra, fugindo do calor, foi imediatamente nele. Você é o alvo do inimigo. Eu sou o alvo do inimigo. Porque sabiam que se Paulo morresse, o nome de Jesus ia ser fracassado. Não iam crer em Jesus. Paulo ficaram por um bom tempo aqui, né? Diz a palavra aqui. Mas Paulo sacudiu a cobra para dentro do fogo e não sentiu nada. Sabe o que é o fogo hoje que Deus está falando? O Espírito Santo de Deus. Você tem que orar e pedir a Deus, em nome de Jesus, para que essa cobra não venha te ferir, não venha te matar. E eles pensavam que ele ia ficar inchado ou que ia cair morto, de repente. Porém, depois de esperar bastante tempo, vendo que não acontecia nada, mudaram de ideia e começaram a dizer: ele era um Deus, com D minúsculo. Olha só, as pessoas, irmãos, elas pecam, elas erram pelo julgamento errado. Elas ficaram esperando muito tempo que Paulo caísse morto, que Paulo morresse, e de repente Paulo sacou daquela cobra no fogo, porque cobra não suporta fogo, ele jogou ela no fogo e nada lhe aconteceu. Por quê? Porque Deus tinha obra nessa ilha onde eles estavam. Paulo permaneceu por um tempo, Paulo continuou curando, Paulo continuou fazendo a obra de Deus, e é assim que Deus quer que nós continuamos. Por isso que eu disse para vocês, eu deixei marcado lá em Provérbios, porque Deus às vezes manda a gente voltar, amém? E aqui em Provérbios 24, 12, eu li o 10, né? Se no dia da crise, no dia da luta, a nossa força for pequena, nós nos tornaremos fraco ou frouxo, né? Como diz aqui no Nordeste. E aqui diz assim, aleluia, 12, diz assim, a palavra do Senhor. Você pode dizer, não, 11, procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Procure salvar quem está sendo arrastado pela morte. Comece a orar, comece a buscar a face de Deus. Comece, em nome de Jesus, dizer: Senhor, eu oro, eu creio na tua providência. Eu sou, Senhor, tua serva, teu servo. E, Senhor, em nome de Jesus, me ajude que eu possa ajudar aquela pessoa. Ela está sendo arrastada pela morte, talvez nem conheça a palavra de Deus, mas tem você para anunciar as boas novas do Senhor. Amém? Então, vocês podem dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com cada um fizer. Ó, irmãos, se você disser: olha, o problema do meu irmão não é meu, seja irmão carnal, seja irmão da igreja, seja eu que você está vendo pela primeira vez, mas Deus diz para nós amar o nosso próximo. O nosso próximo é você, é eu, é quem Deus coloca na nossa frente. Então, se você está vendo alguém sendo arrastado para a morte, em caminho que vai, o final é morte, o que você pode fazer? Você pode orar, você pode dizer: irmão, em nome de Jesus, eu vou orar pela sua vida, vamos
a uma igreja. Se ele não quiser ir à igreja, indica esse canal, que sempre tem uma palavra do coração de Deus para o coração dessa pessoa. Mas se de repente você disser, esse problema não é meu, eu não vou fazer nada, e você podendo fazer, Deus conhece a intenção do teu coração. Deus sabe o que você pode fazer pelo teu irmão. Olha, irmãos, Deus, ele diz que ele dá riqueza ao que ele ama. Riqueza e honras duráveis estão na mão de Deus. Mas essa riqueza que Deus te dá é para você ajudar o teu próximo. É para você dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu estou preparado, eu estou pronto, Senhor, para ajudar o meu próximo. Eu estou pronto, Senhor, para ajudar essa pessoa não ser, aleluia, puxada para a morte, mas sim para a vida, porque o Senhor é vida. Então, em nome de Jesus, essa semana nós estamos orando, estamos jejuando, estamos pedindo ao Senhor para que esse demônio que trancou as portas para essa pessoa, que ela se encontra desempregada, que Deus abra as portas. Esse demônio que impediu as tuas vendas, os teus negócios estão parados, entrega o teu caminho, a tua vida ao Senhor. Entrega esses planos, esses projetos. Convida o Senhor para ser teu sócio. Mas quando o Senhor te abençoar, abençoa a obra de Deus, abençoa a missão, abençoa o missionário, abençoa o pastor, abençoa quem está orando por você. E se não for pastor nem missionário, abençoa a pessoa que está próxima de você, que você vê que está necessitado. Não espere outra pessoa, mas Deus quer fazer uso de você para que você venha ser uma bênção. E a recompensa vem, irmão. Quando você, meu irmão, minha irmã, fizer algo para Deus, para o Senhor, faça como está fazendo para Deus. Porque verdadeiramente do ser humano, nós não podemos esperar grandes coisas. Mas Deus, Ele nos surpreende e Ele recompensa. Ele diz que aquele que der um copo de água para um dos pequenininhos do Senhor, Ele recompensa. Amém? Então, recompense. Recompense e faça o que Deus está te mandando. Porque Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Deus vai te dar. E antes de eu terminar, irmãos, tem uma palavra aqui em Hebreus, uma palavra, eu gosto muito dela, sabe, irmãos? Mas verdadeiramente nós temos, aleluia, que pôr uma coisa na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa mente, que o que nós achamos não é o que Deus acha. No que nós pensamos não é o que Deus pensa. Deus diz assim, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Assim diz o Senhor. Amém? Então, por isso, irmãos, que nós devemos estar lendo a Bíblia, mas também reconhecendo aquilo que o Senhor quer que nós fazemos, amém? Então aqui fala, irmãos, aqui Provérbios diz para nós sermos hospitaleiros, né? Porque muitos, sem saber, hospedaram anjos de Deus na sua casa. E tem pessoas que detestam hospedar alguém, acha isso dificuldade, né? Não quer levar para sua casa, porque, eu não vou levar essa pessoa, eu nem conheço. E hoje nós estamos vivendo dias difíceis, sim, mas isso não significa, meus amados, para nós
desanimar, amém? Diz assim, aleluia. Eita, eu estou em Coríntios, irmãos, me perdoem, em nome de Jesus. Portanto, esforcem, 14. Esforcem para ter amor. Procure também ter dons espirituais, especialmente o de anunciar a mensagem de Deus. Então, anuncie a mensagem de Deus. Jesus está voltando. E muita gente, meus irmãos, estão perecendo por não conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, que você, em nome de Jesus, seja uma pessoa cheia, mais cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu creio, irmãos, que eu tenho 2 Bíblias. Deixa eu pegar uma ali, em nome de Jesus. E quando Deus, irmãos, está aqui, ó, eu tenho 2 Bíblias, vou ver se está marcada nessa daqui. Quando Deus revela uma palavra, irmão, não adianta a gente ficar enrolando, não. Tem que ir para a palavra, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, amém? Não somos nós que fazemos nada. Deus disse que assim como a chuva cai do céu e molha a terra e faz produzir e dá frutos, assim é a palavra de Deus que sai da boca dele. Então, por isso, irmãos, que nós temos que conhecer a verdade, né? E a verdade nos libertará. Se verdadeiramente nós, aleluia, fomos, 13 mesmo, viu, irmãos? É porque eu não tinha certeza, então fui procurar, mas é o 13 mesmo, amém? Diz assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, de ter conhecimento, entender todo o segredo, ter fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tiver amor, não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho, até mesmo, aleluia, o meu corpo para ser queimado, mas se não tivesse amor, isso não adiantaria nada. Está em 1 Coríntios 13. Agora, em Efésios 13, Hebreus, Deus me perdoe aí, irmãos, porque Deus está revelando aqui, e eu não posso deixar de passar para vocês, porque tem a hora da pregação com a revelação, com a palavra profética, mas tem também a hora da palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus como ensinamento. Se nós não aprendermos a Bíblia, nós vamos errar. Nós vamos errar. Mas uma vez que você conhece a Bíblia, meu amigo e minha amiga, você não vai errar mais não, viu? Você vai continuar firme e forte no Senhor, porque você sabe em quem você tem crido. Amém? Então, diz em Hebreus 13, como agrada a Deus. Como nós devemos agradar a Deus? Continue a amar uns aos outros como irmão em Cristo. Continue a amar uns aos outros como irmão em Cristo. Vocês não me conhecem. Eu não conheço o rostinho de vocês. Mas mesmo sem conhecer, eu tenho esse compromisso de anunciar a palavra, de estar pregando a palavra aqui, de estar orando, de estar buscando o reino de Deus, junto com vocês. Então, Deus se agrada quando nós fazemos a vontade dele. Ele diz, não deixe de receber bem aqueles que vêm à casa de vocês, pois alguns que foram hospitaleiros receberam anjos sem saber.
Lembre-se dos presos, como se você estivesse na cadeia com eles. Lembre-se dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o casamento seja respeitado por todo e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Irmãos, eu nem ia falar isso daqui, mas Deus estava me incomodando muito, mas muito mesmo, quando eu falei lá da cobra de Paulo, né? E Deus, eu costumo falar para vocês que eu só dou testemunho quando realmente Deus manda. Irmãos, na época, como vocês sabem, eu já falei para muita gente aqui no canal, em outros vídeos anteriores, tem o meu testemunho, tem tudo que eu tenho falado, e eu costumo falar que testemunho eu só dou quando Deus manda. E aí, irmãos, meu pai, né, estava comigo, e eu tinha uma pessoa que me ajudava a cuidar do meu pai. No caso, era uma cuidadora, mas ela ficava só no primeiro período. E no segundo período de à noite eu ficava sozinha. E um certo dia, eu orando, fui orar, e Deus me falou que eu vigiasse com meu marido, né? E eu disse, não, ele é um homem tão calmo, um homem tão bom, não. Parecia que me amava demais, assim, não deixava faltar nada para mim. E eu disse, não, isso não é de Deus, não. Essa voz não é de Deus. E, irmãos, eu não me preocupei. Como diz, né? Eu poderia estar fadigada de tanto trabalho, cuidando de uma pessoa que já estava num estado terminal, como o meu pai, e você está preocupado com uma pessoa em te trair. Eu acho, irmão, que era isso que eu nunca imaginava na vida. E aí o Senhor falou para mim, você vai dormir hoje nesse quarto, no de trás. E, não, eu levantei de manhã, quando ela chegou, a pessoa, dei banho no meu pai, e de repente eu comecei a sentir um sono estranho. Irmãos, mas era um sono insuportável. Eu não estava aguentando aquele sono. E imediatamente, o meu quarto é aqui na frente e tem um quartinho pequenininho aqui atrás, que a minha casa não é grande, minha casa é pequena. E aí o Senhor falou, vai para o quarto de trás e vai deitar lá. E quando eu me deitei, ele perguntou, o que você tem? Porque você não é de se deitar, você não é de uma hora dessa estar deitada. O que você tem? E eu disse assim, olha, infelizmente eu estou com muita dor de cabeça, não estou me sentindo bem, vou me deitar um pouco aqui. E ele disse, mas nem café você vai tomar? Eu disse, não. Ele disse, então, que ele gostava muito de, ele gosta, né? Muito de tapioca. E aí ele foi fazer, meu Deus, tapioca, acho que aqui no Nordeste, meu Deus, eu não sei nem se é esse nome, não sei nem se eu estou falando o nome certo, sei que é feito de uma massinha, né, e ele gostava de fazer isso. E aí ele foi fazer o lanche dele de manhã. Dificilmente a gente fazia cuscuz, era mais, eu acho que é tapioca mesmo. E aí, ele é daqui do Nordeste também, né? Então, ele comia muito as coisas daqui. E eu me deitei. E, de repente, eu senti uma vontade imensa de me levantar e vir na cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, irmão, eu peguei os dois, um se fregando no outro, como diz aqui no Norte. Estava aquela cena terrível, de sedução, de prostituição, meu pai acamado, eu lá dentro do quarto e eles aqui na cozinha, um se fregando no outro, né? Irmãos, quando eu vi aquilo, eu sinceramente, eu não tive reações. E justamente naquele dia, ou era 2 dias depois,
eu tinha sido convidada para ir pregar numa igreja, eu lembro como hoje. E na hora que eu vi isso, eu fiquei tão com raiva, tão estressada, que eu falei, não tem condições mais de nós ficar. Ele disse, Elza, você colocou ela veio, irmãos, ela veio trabalhar sem calcinha. Ela fazia mesmo para seduzi-lo mesmo. Ele também já era, né, uma pessoa que caía na tentação do adultério, então ele cedeu, né? E aí eu disse, não dá mais para a gente continuar assim. Eu lembro que ele saiu de casa e disse assim, foi uma armação que você fez para mim. Você colocou essa menina dentro de casa para ajudar você e você mandou ela me seduzir. Eu disse, mulher nenhuma ia fazer isso. Mas, irmãos, na época eu não estava preocupada com o marido, porque assim, eu não esperava dele fazer isso dentro de casa e também ele não demonstrava ser uma pessoa assim, de um caráter dessa forma, de me trair, né? E daí vocês podem dizer, você brigou? Não, a minha reação, irmãos, foi silenciar. Eu fiquei assim, passada, porque eu via meu pai acamado, eu via tanta coisa para me resolver, que verdadeiramente aquilo ali passou, parece que Deus me deu anestesia. E aí ele ficou questionando e me culpando, achando que tinha sido eu que tinha jogado ele para cima daquela menina. E eu disse, fulano de tal, não fui eu. E aí eu fui pregar, irmãos, numa igreja e ele foi. Mas antes dessa pregação, eu disse para ela, você vai para o culto com nós. Olha só. E ela foi. E quando chegou lá, eu preguei exatamente essa palavra. Que saiu uma cobra do fogo, mordeu Paulo e esperou que Paulo caísse morto. E Paulo começasse a inchar e caísse morto. Mas surpreendeu a reação de Paulo. Paulo jogou aquela cobra no fogo e nada lhe aconteceu. E foi o que eu fiz. Aquela cobrinha que estava me traindo dentro de casa, eu não maltratei ela, eu não fiz nada contra ela. Ela só disse assim, Dona Elza, não destrua seu casamento por mim, porque verdadeiramente o seu marido gosta da senhora. Mas não faça isso. Eu também nem respondi nada para ela, irmãos. Então, naquele momento de dificuldade, naquela crise, naquela situação pesada, eu poderia ter tomado uma atitude de louca. Mas o que a palavra do Senhor nos ensina? A mulher sábia edifica a sua casa. A louca destrói com as suas próprias mãos. Eu não poderia me igualar a ela. Se ele me traiu, porque a Bíblia diz assim, irmão, que se nós desejamos alguém no pensamento, nós já adulteramos. Se ele me traiu, eu não ia ter o mesmo caráter que ele. Não. O meu caráter não ia mudar, a minha personalidade, a minha natureza humana, que eu peço para que tenha os frutos do Espírito Santo, viesse fazer eu me igualar a ela ou a ele. Não. E eu tomei uma atitude, depois ele voltou, pediu perdão, falou que foi chato, mas sempre põe a culpa na mulher. E ela deixou o esposo dela, hoje vive com outro homem, diz que tem 2 filhos, mas o esposo dela verdadeiro, ela não vive. Ela deixou ele, né? Até ele, irmãos, por amor a ela, cortou um pulso dele, né? Quase morreu de ciúmes dela. E isso não fez ela voltar para ele. Então, não se mate por alguém. Não se destrua por alguém. Ninguém é obrigado a ficar com a gente. A companhia nossa
firme e confiante é nós mesmos. E Deus, primeiramente. Nunca se sinta só. Você tem um Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus era filho de Deus. Ele não tinha pecado. Era diferente de mim e de você. Mas aquele que ele o amava, que guardava o dinheiro das ofertas, que era Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus, em momento nenhum, mudou o caráter dele, modo de Judas. Jesus olhou para Judas, beijou no rosto dele, e Jesus disse assim: amigo, apressa-te em fazer o que Satanás colocou no teu coração. O homem, quando adultera, quando procura outra mulher, ou a mulher faz a mesma coisa com o homem, Satanás já entrou dentro do coração deles. E eles ficam doidos em fazer a vontade do diabo. Enquanto não fazem, não sossega. Mas eu quero te dizer que Deus abomina e Deus odeia o divórcio, o adultério. Eu nem ia tocar nesse assunto, irmãos. Não entrei aqui para isso. E o que aconteceu com Judas? Ele se arrependeu, mas aquele dinheiro foi tão maligno que não servia para nada. E ele viu que não valeu a pena. Ele traiu o mestre por 30 moedas de prata. Não traia ninguém, porque não vale a pena. Seja o seu esposo, seja a sua esposa, seja o seu marido, seja quem for. Não faça uma injustiça dessa. A traição é uma injustiça, uma crueldade terrível. E Jesus diz aqui, continuando, eu nem ia falar, irmãos, dessa, sinceramente, mas olha, não sei porque Deus, né? Não se deixe dominar pelo amor ao dinheiro. Fique satisfeito com o que vocês têm, pois Deus disse, eu nunca deixarei, jamais abandonarei. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos, o Senhor é quem me ajuda. Eu não tenho medo que o mal pode alguém me fazer. Então, o Senhor é quem me ajuda. Eu não tenho medo do mal que alguém me queira fazer. Porque eu tenho certeza que não vai ficar impune. Que Jesus vai fazer justiça. A vingança não vem das minhas mãos nem da sua, vem do Senhor. Lembre dos seus primeiros líderes espiritual que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pense como eles viveram e morreram, imite a fé que eles tenham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém? Irmãos, graças a Deus, a minha pastora, a minha líder da fé, mora em São Paulo, ainda está viva, e eu admiro ela demais, porque ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher muito inteligente, ela é uma mulher que aconselha, ela é uma pastora maravilhosa, e ela sempre nos instruiu, nunca tomar atitude na hora da ira, na hora do nervoso, mas pedir a Deus como agir em cada situação. E também eu quero deixar algo que o Espírito Santo de Deus está falando no meu coração. Perdoe. Perdoar é um ato dos fortes e não dos fracos. Pedir perdão também é um ato dos fortes e não dos fracos. Então, se você errou, peça perdão. Se errou com alguém ou contra Deus, contra a palavra, peça perdão a Deus, arrependa-se e Deus é fiel e justo para lhe perdoar. E se você ofendeu, magoou alguém, feriu alguém, também peça perdão. Aí Pedro, que é ousado, perguntou para Jesus 7 vezes, Jesus disse, não, 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Então, a Bíblia, por si mesmo, ela não dá liberdade de nós odiar ninguém.
Deus permite o divórcio, permite certa situação pela dureza do coração do homem e da mulher. Não porque Deus quer, Deus odeia, ele abomina o divórcio. Seja hospitaleiro, ame o seu próximo, seja uma pessoa que ame com atitude. Se você vê o teu irmão nu, sem roupa, dê uma roupa para ele. Eu lembro que um dia vi um menininho na igreja aqui e ele não tinha calça comprida. E eu não sou nenhuma rica, viu? Mas tem uma lojinha aqui em Palmeira que tem as coisas, peças de 20 a 25 reais. E aí o senhor mandou comprar uma calça para ele. E eu comprei. E quando eu cheguei na igreja que os irmãos todos perceberam que ele estava com uma calça de 25 reais, irmãos, um irmão teve coragem de olhar para mim e dizer assim, eu não tinha dado 25 reais numa calça para dar para esse menino. Eu tinha ido no bazar e comprado por 2, 3 reais. Então tem pessoas, irmãos, que só pensam em dar o que não presta para os outros, esquecendo que Deus abençoa até a 3ª e 4ª geração. Você pode estar numa vida boa, bem financeira hoje, ótima, sem dever a ninguém, muito bem, mas você não sabe o futuro dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos. E a nossa geração, né, os nossos filhos, os nossos netos, são a nossa coroa. Nós temos que dar bom exemplo e deixar o legado de servos e de servas de Deus. Amém? Fique na paz, Deus te abençoe. Que bênção, né, essa palavra. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus que nós continue tendo força, sabedoria, para no dia da crise, no dia da adversidade, no dia da luta, nós não sermos frouxos. Lembre, morto não tem cicatriz. Essa cicatriz que você tem, as cicatrizes que eu tenho, me faz lembrar que eu fui mais forte do que o meu adversário. Eu fui mais forte do que aquele que me feriu, porque eu suportei e Jesus cura com o bálsamo do Espírito Santo dele. Amém? Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Espero, Deus, que tenha falado em muitos corações, porque, Deus, a tua palavra ela é viva, eficaz, ela vai até a divisão da alma e da medula. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Deus, cada vida, cada inscrito desse canal, cada, meu Deus, pessoa que abençoa esse ministério, que abençoa essa obra. Deus, a tua palavra diz, aleluia, em Gênesis 3:12, eu abençoarei os que te abençoarem e maldiçoarei os que te maldiçoarem. Deus, são tantas pessoas a amaldiçoar a nossa vida, mas não temos nós que maldiçoar, mas entregar nas tuas mãos nossos inimigos, nossos adversários. Diz a tua palavra, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber, porque se montoará na cabeça dele brasas vivas. Senhor, nós não devemos pagar o mal com mal, mas o mal com bem. Mas essa pessoa, Deus, que recebeu o bem, pagou com mal, é uma arma cruel, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma essas pessoas cruel, injustas, sanguinárias, traidoras pelas tuas mãos. Entra com salvação, Jesus, na vida delas. Não deixa, Senhor, que fique enganando, que fique destruindo lares, que fique destruindo família. Não deixe também, meu Deus, que essas pessoas que estão indo para o caminho da morte, aquele que vem ajudar, Senhor, a tirar desse caminho e levar para o caminho da vida, para trazer para ti, Senhor. Meu Deus, se tiver alguém nesse momento que quer se reconciliar com Deus, se você está na sua casa e quer se reconciliar, se você diz, pastor, eu quero aceitar Jesus agora, levanta a sua mão comigo, aleluia.
sua mão direita em nome de Jesus e você vai dizer eu, e diz o seu nome, aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Se você estava distante dos caminhos do Senhor, você vai dizer, Senhor, eu quero me voltar para ti. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele te exaltará. Deus vai te exaltar, Deus vai te tirar dessa situação de vergonha, e Deus vai te colocar no lugar de honra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus seja com você, que você sempre seja um ouvinte da palavra de Deus. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um feliz dia para você e até à noite, mais tarde, estaremos, em nome de Jesus, orando essa semana para que toda casta, todo demônio saia com oração e jejum. Amém? Deus abençoe, fica na paz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, ele não poupou nem o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar, ele não vai poupar ninguém que se atravessar na minha e na tua frente. Amém? Porque ele quer te dar a vitória. Amém? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? O que você tem, ninguém tem. Foi Deus que te escolheu. Tudo isso que eu falei hoje, foi o Senhor que mandou falar. Ouça a voz de Deus. Tenha uma reflexão com Deus. Medite, examine a si mesmo. E perdoe se tiver que perdoar. Ame mais se tiver que amar. Amém? A vida é curta, é passageira, não vale a pena a gente viver amargurado, cheio de ódio, cheio de rancor. E não, confia, como Deus fala, esses inimigos que hoje você está vendo, tu não verás mais. Essa menina que fez isso comigo, graças a Deus, eu não vejo nem mais ela. E o Senhor não vai deixar que os teus inimigos fiquem triunfando sobre a tua vida. Fica na paz, Deus abençoe, um grande abraço, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus.